Olá, esta é a parte 2 da videoaula do objeto de aprendizagem 5.1 das classes de palavras integrada no módulo 5 da morfologia e esta videoaula pretende abordar o nome e o adjetivo, já que na parte 1 foram abordados o determinante e o pronome. O nome. Então pertence a uma classe aberta de palavras e pode designar um ser, um objeto, uma ação, uma qualidade, um lugar ou então uma noção abstrata. O nome varia em género, masculino e feminino, e número, singular e plural, e muitas vezes também em grau, no aumentativo e diminutivo, podendo combinar-se com determinantes ou quantificadores e ainda selecionar complementos. As subclasses do nome: próprio, comum e comum coletivo. Os nomes próprios, toda a gente sabe, refere-se a um ser individualizado, representa um referente fixo. Pode referir-se a uma pessoa, a uma entidade, a uma empresa, a uma região, a um país, a um monumento e escreve-se geralmente com letra maiúscula. Já o nome comum designa vários referentes não individualizados e entidades e realidades. Por exemplo, calendário, gravador, bola, telemóvel, água, leite, por aí fora. O nome comum coletivo designa um conjunto de seres ou objetos da mesma índole. A palavra está no singular, tem de estar no singular, mas significa um conjunto. Porque se eu disser peixes, a palavra está no plural, mas é um nome comum. Já se eu disser cardume, significa um conjunto de peixes e a palavra está no plural, já é um nome comum coletivo. Os mais usuais são armada, que é um conjunto de navios de guerra, o arquipélago, um cancioneiro, um conjunto de poesias, de canções, uma caravana, pode ser de peregrinos, uma chusma, de pessoas, uma constelação de estrelas, uma esquadra, navios de guerra, fauna, que é um conjunto das espécies animais, um feixe de lenha, de cereais, de capim, a flora, as espécies vegetais, uma frota, um conjunto de navios, ou ou conjunto de autocarros, uma girândola de foguetes, uma junta de bois ou de médicos, uma legião de soldados, de anjos, um magote, uma manada, um molho, uma nuvem, um plantel, uma praga, uma quadrilha, um renque, um conjunto de árvores, uma réstia de alhos, um romanceiro, um sobral, um souto, uma turma, uma vinha, alguns exemplos de nomes comuns coletivos. O nome varia então em género. Os nomes designam seres animados, variam em género, podem apresentar uma forma para o masculino e outra para o feminino. São os chamados nomes biformes. Há, porém, nomes que apenas possuem uma forma e um género, independentemente do sexo do ser a que se faz referência. São os nomes uniformes. Vejamos. Nomes uniformes de pessoas. Usa-se a mesma forma para os dois géneros. São os nomes sobrecomuns. A mesma forma para os dois géneros. A testemunha, a criança, a criatura, o cônjuge, o peão, o indivíduo. Neste nome, eu não sei se o nome é masculino, se é feminino. Ou seja, este nome, sobrecomum, dá para ser utilizado para alguém feminino ou alguém masculino. São os nomes sobrecomuns. Já os nomes comuns de dois são marcados apenas pela forma masculina ou feminina do determinante. Ou seja, a única coisa que diferencia o género é o determinante. Por exemplo, o estudante, a estudante. O intérprete, a intérprete. O artista, a artista. Ou seja, os comuns de dois, o nome é o mesmo e é o determinante que vai distinguir qual é o género a que me estou a referir. E depois temos os nomes uniformes de animais. São chamados epicenos, em que se usa a mesma forma para os dois géneros. Se pretender distingui-los, utilizam-se as designações macho e fêmea. Por exemplo, não existe o girafo.
Existe a girafa macho, a girafa fêmea. E assim a mesma coisa com a águia, o lagarto, o jacaré, o crocodilo, a borboleta. Vamos ver agora quanto à variação em género. Há nomes que só se utilizam no plural. Exemplos: férias, calças, entranhas, parabéns, condolências. E existe também ainda a possibilidade de alguns nomes terem um significado diferente quando se usam no singular e no plural. Por exemplo, o miolo do pão, os miolos, que se associa ao cérebro. A ânsia de estar contigo, não é? As ânsias, que se associa a náuseas. O género feminino e o género masculino, e os géneros no sentido de alimentos, mercadorias. Depois, o ar, não é? O ar está quente, o ar está pesado, e os ares no sentido de ares frios ou no sentido de clima. Vamos agora a uma coisa interessante, que é o plural de nomes compostos, dos nomes compostos. Nunca sei se coloco no plural os dois, por exemplo, nesta altura a palavra Pai Natal. Como é que faz o plural? Pais natais ou Pais Natal? Vejamos. Se o nome é formado por dois nomes ou por um nome e um adjetivo, ambos os elementos vão para o plural. Abelha mestra, abelhas mestras, curta-metragem, curtas-metragens e por aí fora. Couve-flor, couves-flores. Então, por esta ordem de ideias, a palavra Pai Natal, composta por dois nomes, vão os dois para o plural. Pais natais. Já se o segundo nome especificar o primeiro, só o primeiro elemento é que vai para o plural. Por exemplo, ideias-chave, ideias-chave. Ano-luz, anos-luz. Palavra-passe, palavras-passe. E outros. Se o nome é formado por uma palavra invariável seguida de nome ou adjetivo, só o segundo elemento é que vai para o plural. Vice-rei, vice-reis. Abaixo-assinado, abaixo-assinados. Se o nome é formado por um verbo seguido de um nome ou adjetivo, só o segundo elemento é que vai para o plural. Portanto, o verbo mantém-se no singular. Mata bicho, mata bichos. Guarda lama, guarda lamas. E por aí fora. Já se o nome é formado por vários elementos unidos por uma preposição, só o primeiro elemento é que vai para o plural. Fim de semana, fins de semana. Pão de ló, pães de ló. As palavras constituídas por uma forma verbal e uma palavra no plural mantêm-se invariáveis, que é o caso de quebra-nozes, guarda-redes, guarda-vestidos, porta-chaves. Passamos agora para o adjetivo, que é uma palavra que se junta ao nome para o caracterizar. Concorda em género e número com o nome que qualifica ou determina. Os adjetivos podem agrupar-se em duas subclasses: os adjetivos qualificativos e os adjetivos numerais. Então, o qualificativo atribui uma qualidade, não é? Qualifica o nome que acompanha, podendo variar em grau. Tanto pode surgir à direita como à esquerda do nome, embora a sua posição habitual seja pós-nominal, depois do nome. A Sandrina é alta, o pobre homem molhou-se todo. Já o adjetivo numeral indica a ordem ou a sucessão do que é referido pelo nome. Surge geralmente em posição pré-nominal e pode ser precedido de determinantes. Por exemplo, o quarto andar tem uma vista magnífica. O U é um determinante de artigo definido, não é? E quarto é o adjetivo numeral. Aquela segunda volta foi a mais difícil. Cá temos aquela que é um determinante demonstrativo. Esse também é um determinante demonstrativo e vai aparecer a seguir um adjetivo numeral. Esse sexto volume tem 345 páginas. Flexão em género do adjetivo. Eles podem ser biformes ou uniformes. Os adjetivos biformes são os que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Rapaz, encantador. Rapariga, encantadora.
Já os uniformes são os que têm apenas uma forma para o masculino e para o feminino. Exemplos: rapaz inteligente, rapariga inteligente. Por norma, estes adjetivos terminam em a, é, al, ar, or, z e m. Por exemplo, hipócrita, rude, cruel, exemplar, incolor, capaz, ruim. Ou em S, no caso dos adjetivos graves, simples, reles. A flexão em número. Os adjetivos também podem variar em número e há os que apresentam uma forma para o singular e outra para o plural, que são os biformes, e outros têm apenas uma forma para o singular e para o plural, que são os adjetivos uniformes. Em relação aos adjetivos biformes, o plural faz-se seguindo as regras da flexão dos nomes. A árvore frondosa, as árvores frondosas. Nos adjetivos compostos, apenas se flexiona o segundo elemento. Luso-brasileiro, luso-brasileiros. Já a variação em grau. O adjetivo, além da flexão em número e em género, apresenta uma variação em grau que lhe permite estabelecer comparações entre dois elementos ou então intensificar as características dos nomes que acompanha. Assim, um adjetivo pode ocorrer no grau normal, no grau comparativo ou no grau superlativo. O grau normal, por exemplo, do adjetivo valioso, é valioso. No comparativo de superioridade, mais valioso do que. De igualdade, tão valioso como. De inferioridade, menos valioso do que. E depois temos os superlativos, não é? Que intensificam as características. O superlativo relativo de superioridade é o mais valioso de todos. O relativo de inferioridade é o menos valioso de todos. Já o superlativo absoluto analítico acompanha com o advérbio muito, muito valioso. O sintético, o absoluto sintético, termina em íssimo sempre. Portanto, valiosíssimo. Casos particulares de comparativo e superlativo, já conhecemos todos que o adjetivo bom, mau, grande e pequeno é feito através de palavras diferentes. Eu não digo mais bom, nem mais grande. No caso de bom, no comparativo eu digo melhor do que. No superlativo, se ele for irregular, digo ótimo, mas também existe o superlativo regular de bom, que é boníssimo, menos comum. Já o adjetivo mau, no comparativo, não será, como é evidente, mais mau do que, será pior do que. O mau tem um superlativo irregular que é péssimo e o regular que segue o mesmo radical, malíssimo. Já grande, o comparativo é maior do que. O irregular superlativo é máximo, que não tem nada a ver com o radical de grande. E depois o superlativo regular de grande é grandíssimo, não grandíssimo. Isso não existe. Grandíssimo. Pequeno, o comparativo menor do que, e o irregular será mínimo, superlativo irregular mínimo. O superlativo regular, que vai buscar o mesmo radical, será pequeníssimo. O superlativo absoluto sintético. Como regra geral, o superlativo absoluto sintético forma-se, como eu dizia há pouco, acrescentando o sufixo íssimo ao grau normal do adjetivo. Contudo, há formas de superlativo que se mantêm próximas da forma que tinham no latim. Por isso é que foi necessário falarmos no primeiro módulo do latim, da evolução das palavras, para vocês perceberem agora isto muito melhor. São os seguintes casos. Adjetivos terminados em vel, como agradável, vai ficar agradabilíssimo, horrível, horribilíssimo. E os terminados em z, como capaz, capacíssimo, feliz, felicíssimo, veloz, velocíssimo. E os adjetivos também que fazem o superlativo com o sufixo não íssimo, mas érrimo. Pobre, paupérrimo, célebre, celebérrimo, mísero, misérrimo. E também há os adjetivos que formam o superlativo absoluto sintético com o sufixo ílimo. Fácil, facílimo.
difícil, dificílimo. Outras formas irregulares de formação do grau superlativo absoluto sintético, temos estas: o amicíssimo, antiquíssimo, do cruel é crudelíssimo, do doce, dulcíssimo, fiel, fidelíssimo, frio, frigidíssimo, nobre, nobilíssimo, sábio, sapientíssimo. Pronto, esta foi a videoaula parte 2 do objeto de aprendizagem 5.1, em que abordamos as classes de palavras do nome e do adjetivo. A próxima videoaula já não terá duas partes e tratará o objetivo de aprendizagem 5.2. Até breve.